Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui mais uma vez no próximo Bloco Podcast. Vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês aqui pela 100ª, 30ª, alguma vez, quarta vez. Lembrando vocês aquele aviso inicial que eu não sei se vocês gostam ou não, vocês podem deixar aí nos comentários, mas sigam a gente nas redes sociais, a gente está precisando de inscritos lá no YouTube. Se você não quiser seguir a gente no Instagram, não precisa seguir a gente no Instagram, mas seja inscrito no YouTube, porque senão eu vou descobrir onde você mora e eu vou fazer você ser inscrito. Daí a gente conversa melhor, beleza? Não, brincadeira. Mas se inscrevam no canal, é muito importante para nós aqui. E hoje a gente está aqui com o Marcos Bertoldi, que eu acho que foi um dos mais aclamados. A gente estava conversando aqui antes. É um prazer te receber aqui, Marcos. Da mesma forma, Alexandre, obrigado pelo convite. É um prazer. Bora lá. Estou ansioso para arrancar umas dúvidas que eu tenho, algumas curiosidades. Mas antes da gente começar o bate-papo, vale lembrar que a gente tem um patrocinador aqui, que é a Lespace, que é uma incorporadora. Eles são só incorporadora ou eles têm... A Lespace é basicamente uma incorporadora. Eles têm parceiros para construir e, na verdade, é alguém do meu relacionamento e que eu entendo como o primeiro incorporador dessa nova geração que se preocupou em retomar prédios autorais em Curitiba. Então, eles nos procuraram, acho que foi em 2010, para fazer um prédio que é o Galeria aqui no Juvevê, e que a preocupação já era ter um prédio assinado, com uma arquitetura diferenciada, e que esse prédio pudesse ao mesmo tempo trazer design e paisagismo. Então, nós fizemos os 3 projetos para a incorporadora, e eles exploraram bastante essa ideia de um prédio autoral. Né? E depois deles vieram todos os outros que estão no mercado hoje e que estão criando esse novo ambiente onde as incorporadoras estão atrás de projetos interessantes, e isso está virando um valor importante de mercado. Para a própria Lespace, a gente está fazendo mais 2 prédios atualmente, um em construção, um em estudo. E como eu te disse, a partir disso vieram todos os outros novos incorporadores, como a G7, criou a tendência, a própria Laguna. Ele foi o precursor desse movimento, desse momento aqui na arquitetura local. Show. Não, isso é legal porque quando tem um diferencial e quando as outras pessoas, não dá pra dizer copiam, mas seguem a tendência, quer dizer que ali se criou um nicho, né, praticamente. Exato. E é importante, né? A arquitetura é a base para um bom projeto, para um bom produto, né? Para você poder colocar um produto no mercado. E atualmente acho que isso ficou já bem claro para muitos incorporadores e construtores também que se aliam, que fazem parcerias com esses incorporadores, que também estão mais receptivos a novos materiais, a novas técnicas construtivas, e dando mais espaço de criação e permitindo que tudo isso melhore e que a gente tenha um produto mais interessante sobre todos os aspectos. Perfeito. Pessoal, então quem não acompanha, quem não conhece a Lespace ainda tem a oportunidade de seguir eles nas redes sociais e ficar por dentro das novidades. Agora a gente vai arrancar uns segredos do Marcos. Finalmente. Mas, claro, é um prazer conversar contigo aqui. E eu acho que uma das primeiras curiosidades que eu tenho, a galera pode ter, é como que você começou na arquitetura. Se não tinha chance de ter um Marcos advogado aí? Pois eu na verdade não tinha. Eu desde muito pequeno eu sabia que eu queria fazer arquitetura. Eu não sei nem como isso surgiu para mim. Eu não sei se foi alguma coisa que colocaram na minha cabeça ou se eu mesmo acabei fazendo essa escolha. Mas tem família no nicho? Não tem ninguém na área, não tinha ninguém, nenhum parente, nada. Meu pai era empresário de transporte coletivo, uma rede de postos de gasolina, e não frequentava esse setor. E eu, sei lá, eu sabia que eu queria ser arquiteto. Daí eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais que toda a escola tinha naquela época. Dava lá arte e engenharia. E daí, mas então o casamento da arte com a engenharia é arquitetura. Você tem que fazer arquitetura. E assim fui
progredindo nessa certeza, eu peguei o primeiro ano de prévia também. A prévia era um teste de desenho que durava 2 dias, que você fazia antes do vestibular. E isso durou alguns anos. Então, nós tínhamos que nos preparar também com alguma capacidade de desenhar e colorir e tal. E para fazer tinha um cursinho para isso. E nesse cursinho tinha lá o professor Ivens Fontoura, que até já faleceu. E o Ivens fez um teste de bom gosto, que ele aplicou umas questões para a turma. E das 15 questões, eu me lembro de ter acertado 13. Daí eu achei que eu já tinha um gosto excelente, caí fora e não continuei as aulas. Então, assim, para mim sempre foi... nunca pensei em fazer outra coisa. Né? E com a prévia ficou muito mais fácil de passar daí no curso, que como eu passei na prévia, um curso que na época estava 5, 6 para 1, depois da prévia ficou 1 e 4 para cada vaga, então era muito fácil, ficou muito mais fácil de entrar. Assim eu já passei na primeira vestibular que fiz, terminei a faculdade cedo, fiz uma viagem para o exterior que demorou 8, 9 meses, fiquei viajando entre Estados Unidos e Europa. Mas com o intuito de alguma coisa relacionada à profissão? Não. Ganhar cancha internacional, línguas e fazer um reconhecimento dessa arquitetura contemporânea, modernista e histórica também. Então, passei pelas principais capitais do mundo e quando voltei, imediatamente abri meu escritório. Também, essa é uma dúvida que eu vejo que os meus alunos, quando eu dava aula, muitos me perguntavam, professor, mas qual que é a época de abrir o escritório? Qual que é a melhor época? O que eu devo ter? Quais são os requisitos básicos e tal? Eu falei, olha, se você quer ser um arquiteto, um profissional liberal, né, se é esse tua onda, abra o quanto antes. Porque se é a tua escolha, você não tem que ficar esperando nada. Eu abri o escritório assim que voltei da viagem, em plena... anos 80, que foi considerado depois economicamente a década perdida, e eu não fiquei esperando a economia melhorar, eu estaria esperando até hoje. Se esperar o momento certo, ferrou, né? Não adianta, não tem momento certo. O momento certo é a tua decisão de começar a trabalhar e de começar o quanto antes, eu acho. E você me perguntou como que eu comecei? Comecei assim, com a cara e com a coragem. Quando você começa, você depende dos teus contatos, às vezes familiares, teus contatos sociais, e assim eu fui arrumando um trabalho aqui, um trabalho ali. O primeiro projeto que eu fiz foi um showroom para motocicletas Honda e uma oficina em Ponta Grossa. Caramba! Curioso porque tinha um empresário em Curitiba, o Carvalhinho, um cara... Conheço. Bastante conhecido também. Talvez se conheça o filho. Eu tô falando do pai. Não sei agora. Não sei. Eu conheço o Carvalhinho. O pai faleceu também. E o Carvalhinho era amigo da nossa família. E ele achava que eu tinha jeito para o negócio. E disse, vamos fazer o projeto. E ele alugou uma casa no centro de Ponta Grossa, uma casa onde virou a parte administrativa. Na frente nós fizemos o showroom para a Venda das Motos, nos fundos a oficina. E esse foi um projeto, na verdade, anterior, inclusive a minha ida para o exterior, e anterior a ter aberto o escritório. Isso foi recém-formado mesmo. Só com o diploma na mão cara e coragem. Não tinha nem escritório. E com a coragem. E daí foi um projeto bacana, que a Honda considerou a melhor loja deles no Brasil. Ele foi publicado na revistinha da Honda na época. E assim, daí um contato que veio por contatos familiares meus. Quer dizer, ele me contratou no escuro também, poderia ter dado tudo errado. E depois você está muito na dependência, como eu falei, dos teus relacionamentos. Então, num primeiro momento, eu fiquei muito conhecido como arquiteto de interiores. Porque, na época ainda? Na época, porque... Interiores era meio... Assim que abriu o escritório, né? Bom, interiores, na geração anterior à minha, era uma coisa desvalorizada pela arquitetura, né?
Os arquitetos da geração anterior, dos meus professores, eles praticamente não mexiam com interiores. Poucos trabalhavam com isso, porque ainda era considerado algo mais menor. Né? A verdade é coisa de decorador. Coisa de decorador, né? Principalmente decoradoras que dominavam o mercado naquele tempo. E poucos arquitetos abraçavam essa área. Mas quando você se forma, você é muito novo, teu meio social também é de pessoas da tua idade, então no máximo eu pegava aquelas reformas de apartamento de pessoas que estavam casando ou se mudando, saindo da casa dos pais, para o seu primeiro apartamento. Ninguém faz com o primeiro apartamento uma casa de 1.000 metros quadrados. Então, apartamentos menores, até bons apartamentos, mas assim, sempre projeto de interiores. Então, eu fiquei muitos anos fazendo projeto de interiores. Fiquei, num primeiro momento, conhecido como um arquiteto de interiores. E daí começaram a aparecer as casas. E daí a história continua. Nesse momento, mas é que o primeiro projeto teu já foi um projeto premiado, vamos dizer assim, o da Honda lá, por exemplo. É aí que tá. A gente nunca teve projeto B no escritório, projeto que a gente fez para deixar meio escondidinho, de preferência não mostrar. Não tem nenhum na gaveta lá bem. Não tem nenhum escondido. Não tem nenhum escondido. Se a gente faz um quartinho de neném ou a gente faz um prédio de 40 andares, a gente tem o mesmo empenho, a mesma dedicação e o mesmo orgulho de ter feito aquilo, coloca a mesma energia, o mesmo esforço para fazer alguma coisa que faça sentido, que seja adequada. Então, o projeto da Honda, sim, deu certo. O segundo projeto que eu fiz também deu certo. Foi uma pré-escola e junto com o berçário. Daí foi o projeto que me levou para dentro da faculdade, porque um ex-professor meu viu esse projeto. Esse também foram os 2 projetos que eu fiz antes de abrir o escritório. Eu lembro que quando eu abri o escritório, não tinha o que mostrar, eram os 2 projetos que eu tinha para mostrar, com foto e tal. Bom que tava tirado em vários ângulos ali, tá? Parece que é enorme o projeto. E essa pré-escola era onde hoje é a Galeria Simões de Assis, ali no Batel. Aliás, era, né? O Simões de Assis também saiu dali assim, do lado do Luca Café e tal, ali naquele casarão. E essa pré-escola, então, a gente desenhou toda uma linha de mobiliário específica, colorida, modular, mesas, cadeiras, tudo para atender crianças até 6 anos de idade. Um ex-professor meu viu, pediu para eu dar uma palestra na faculdade sobre o tema, e depois disso acabei sendo convidado para dar aula na PUC. Naquele tempo acho que ainda era UCP, quando eu me formei era UCP, eu me formei lá. E assim tive meu primeiro período de professor em faculdade. Caramba, logo na sequência assim também. Foi perto, tava com acho que 26 anos, algo assim, quando entrei pela primeira vez para dar aula. E esses projetos que você fez estavam dentro da tua expectativa de projeto? Porque um showroom de motos, uma pré-escola, são projetos diferentes, né? Vamos dizer assim, tipo, não é um projeto que você busca, né? Não tem um mercado para isso, né? O arquiteto muitas vezes ele enfrenta esse tipo de situação, porque quando você faz um teatro, você talvez nunca tenha feito nenhum antes, um hospital, um aeroporto, às vezes são temas que você realmente não conhece, um museu, mas faz parte da metodologia de projeto essa pesquisa, né? Essa busca de referências. Então, não conhecer o tema acaba não sendo uma coisa que assuste normalmente o arquiteto, porque a metodologia já tem isso na previsão e você acaba buscando as informações que você precisa. Então, e eu também nunca fui um cara de buscar muito projeto. Eu sempre esperei me procurarem. Então essa demanda que foi se encaminhando para os projetos residenciais, que perdurou por muito tempo, foi algo assim espontâneo, que foi acontecendo. E como você disse, não tem muitos projetos de showroom de motocicleta, não tem muitos projetos de escola, então eu não fiz outros também, foram os únicos que eu fiz. Foi os primeiros. Os primeiros e os últimos. Porque isso às vezes, dependendo da pessoa, pode quebrar um pouco a expectativa dela, né? Mas a arquitetura ela presente em tudo, né? Tipo, o postinho de saúde precisa de uma arquitetura para funcionar, não é só casa, né? Casa, prédio. Não é só isso, né? Tem
N tudo é mercados, desafiador, né? tudo é interessante. Enfrentar um tema que você não conhece também é interessante para o escritório, para o desenvolvimento da tua pesquisa, e você acumula mais conhecimento. E também quando a gente está como professor, a gente também enfrenta esses temas novos e passa essa metodologia para os alunos, né? Então, quando a gente lança um tema na faculdade, mesmo que eu nunca tenha feito aquilo, uma biblioteca infantil, por exemplo, eu nunca fiz, mas nós fazíamos na faculdade esse tema com alguma frequência. Então você acaba fazendo a pesquisa junto com os alunos e se inteirando sobre aquele assunto para poder mandar um projeto. E mesmo dentro dentro desses projetos tipo comerciais e tal, o residencial começou a aparecer mais para você na sequência que você voltou de viagem, já. daí Sempre, estabeleceu. sempre. Assim. O projeto residencial sempre foi mais presente no escritório. Hoje eu entendo também em parte porque e sim, principalmente baseado nessa questão de um relacionamento social que havia, e cada um chama o outro, né? Então quando você entra num processo assim, você vai numa progressão de projetos na mesma área. É um projeto relativamente comum no mercado, então tem bastante. E daí vieram os adventos de Casa Cor. Depois de uns, eu não sei exatamente os números, mas talvez depois de 8 ou 9 anos de formado, veio a primeira Casa Cor para Curitiba. E daí foi o momento que eu também eu fiz as 4 primeiras, se não me engano. Depois eu acabei não fazendo mais nenhuma outra. Mas foi um momento de mostrar para mais gente o meu trabalho, porque o projeto residencial ele acaba sendo também muito restrito, porque não é um projeto que você exponha. Então nós dependíamos naquela época de revistas que publicavam, sempre publicaram o meu trabalho, mas era aquilo, boca a boca, talvez. Era como capilarizava, mas pouca gente tinha acesso verdadeiro, entrava nos projetos, né? Porque são residências em apartamentos, não dá um número pra... restrito de pessoas que vai conhecer aquilo ali. Então, com Casa Cor, o trabalho acabou exposto, muito mais exposto, né? E eu lembro que nas primeiras Casa Cor eu era quase que dos únicos que tinha design dentro do espaço. Era muito lustre, tapete persa, cortinão, e estofados capitonados e tecidos estampados. Era muito essa a onda naquele momento. E o meu trabalho sempre causava algum estranhamento. Muita gente já gostava, muita gente já se apropriava bem dele, mas também tinha gente que botava um pé para dentro e outro pé para fora, porque não queria olhar aquilo. Que era muito diferente assim para a época. Era diferente, era o que eu faço hoje, já naquela época, sem concessões, sem tentar me adaptar ao mercado. E no momento que ainda era desses, dominado por decoradoras. Tanto que as primeiras Casa Cor, as grandes decoradoras da época, estavam todas presentes lá. Hoje até acredito que nem tem mais, porque na verdade as decoradoras viraram arquitetas, né? Então todo mundo que queria fazer decoração acabou fazendo curso de arquitetura, e hoje não tem mais decoradora, porque elas acabaram formadas. Então, elas e eles. Então, mas na época não, era ainda uma cultura preliminar a tudo isso. E essa pegada, vamos dizer assim, do estilo de projeto, então, sempre veio contigo? Assim, Sempre. O estilo de projetar, a forma... Sempre. Eu não fiz grandes alterações, grandes mudanças. Eu não precisei me reciclar, me renovar, rever meu pensamento. O primeiro projeto que nós fizemos de interiores, eu faria ele hoje novamente, com todos os pré-requisitos e da mesma forma. Então... adaptava só para o que está presente no mercado e fechou. Quer dizer, o que eu considerava importante 40 anos atrás é exatamente o que eu considero importante hoje. Continua sendo, né, a boa arquitetura, enfim, uma série de
processos e critérios que a gente não abre mão. Essa questão de, tipo, quando você faz um projeto, você acaba projetando mobiliário também, esse tipo de coisa. E você comentou que nessa escola infantil que você fez, até isso foi projetado. E principalmente isso, né? Porque além da reciclagem da casa, que era uma casa interessante, mas o mais marcante naquele projeto era um projeto imobiliário. Mas realmente. era comum isso na época, assim? Tipo, o projeto contemplava isso? Porque hoje em dia nos projetos, podem me corrigir se estiver errado, mas... ou é porque o mercado tem tanta opção de produtos prontos bons já, bem desenhados, ou é porque não tem mais sei lá, a necessidade de projetar isso. Essa escola ela vinha com pré-requisitos de exigências muito específicas. Tá. E a gente tinha uma ampla liberdade para propor. Então, o mobiliário que foi proposto para essa escola realmente era único, não havia nada parecido no mercado e não era uma dessas escolinhas improvisadas que as pessoas montam assim, mais ou menos. Era algo realmente com projeto e até as cadeirinhas foram projetadas, as mesinhas, quadro negro, prateleiras, estofados, tudo era do mini, desenho, tudo pequenininho. Tudo pequenininho. E daí o banheiro era adaptado também naturalmente, tudo baixinho, tudo pequeno. E foi uma escola que durou aí acho que 20, 25 anos, depois eles mudaram de endereço. E é que é desafiador, a roda do tempo, na verdade. E essa questão de projetar mobiliário também, isso foi do teu gosto sempre? Porque você projeta esse tipo de coisa também, né? Com o tempo, nós deixamos de projetar sofás, móveis soltos, assim, como um critério. Móveis soltos a gente prefere comprar no mercado de designers importantes, com autorias e com um trabalho que a gente acha que soma e acrescenta ao nosso. Eu acho que a parte do design também evoluiu muito. Na verdade, quando nós abrimos o escritório, foi uma espécie... Estava acontecendo ao mesmo tempo uma espécie de renascimento do design brasileiro, que também estava bastante esquecido na época. Então, logo nós percebemos que valia a pena investir nessa ideia de recuperar esse design brasileiro e tanto o histórico quanto também valorizar os novos designers. Por isso a gente parou de desenhar produtos. Mas sim, a gente acaba desenhando móveis porque você é obrigado a desenhar determinados móveis como home theater, às vezes armários para quartos ou até cozinhas eventualmente, principalmente mobiliário fixo ou às vezes um móvel muito conectado à arquitetura. Às vezes você tem lá um determinado aparador numa sala de jantar que é uma peça mais da arquitetura do que do mobiliário, então aquilo acaba sendo desenhado, mas é um produto quase que específico para aquela obra, não algo que vai ser, não com o pensamento de que aquilo possa ser reproduzido e colocado no mercado. Então sim, a gente desenha móveis, mas, por exemplo, acabamos de desenhar um quartinho de bebê, a gente acabou desenhando o berço, acontece, mas a gente prefere comprar o móvel feito, pronto, automóvel solto, autoral, sim. Entendi. É a nossa preferência. E o teu estilo de arquitetura, tem como você definir isso? Por exemplo, tipo, o que você usa como eu acho que não tem definição, não tem inspiração única. É uma linguagem contemporânea, basicamente, e acho que ninguém escapa disso. Todo arquiteto está condenado a trabalhar dentro da linguagem contemporânea, da linguagem do tempo dele, que vai determinar aquele contexto social, técnico, cultural e que vai moldar o trabalho dele. Então, não tem como a gente escapar disso. Isso acaba sendo um pré-requisito para ser arquiteto. É um pré-requisito para ser arquiteto. Então, você está nessa linguagem, você já está dentro sempre de uma linguagem contemporânea. E às vezes os historiadores, os teóricos, eles começam a batizar essas diversas linguagens, né? Hoje a gente vive um momento de muitas
muitas possibilidades. Eu não gosto muito da palavra estilo, mas vamos dizer, de muitas possibilidades estilísticas ou de muitas possibilidades de linguagens. O mundo hoje permite que você tenha linguagens, às vezes, próprias ou de determinados grupos. Diferente do movimento modernista, que era totalitário. O movimento modernista ele queria implantar um regime único, um pensamento único, um projeto único para o mundo inteiro, né? O que era interessante também naquele momento, que era inclusive chamado estilo internacional, que era algo que estaria em qualquer parte do mundo e que seria um pensamento compartilhado entre todos os arquitetos de uma forma muito parecida. Isso deixou de ser vigente a partir dos anos 60, com o pós-modernismo. Isso começou a ruir. E o mundo começou a se abrir, a se permitir muitas outras linguagens e muitos outros caminhos. Então, daí surgiram todos esses ismos que hoje a gente vê, minimalismo, deconstrutivismo. Foi a partir desse momento. Foi a partir dos anos 60 que, com o pós-modernismo, com o mundo se tornando mais pop, a coisa começou a ser desconstruída, aquela rigidez do modernismo. E as linguagens flexibilizaram. E eu tenho um livrinho desse tamanho, assim, dessa espessura, fininho, mas cada página é um ismo. Então tem muitos desdobramentos de linguagem hoje em dia. E isso hoje virou admissível e, inclusive, até valorizado hoje em dia, porque hoje já não se admite mais o projeto internacional no sentido de que ele pode ter sido feito para Paris ou para Curitiba. Hoje há uma exigência de que o projeto tenha também afinidades locais, que o regional também participe do projeto, não só o global, né? Então isso tudo é muito interessante e a gente está nessa onda, que a gente não escapa da avalanche, da onda da época, do seu tempo, né? Ninguém escapa do seu tempo. Quem quer escapar do tempo, daí faz prédio neoclássicos, essas coisas ridículas que são como se fossem carros alegóricos estacionados na avenida. E isso, aqui em Curitiba, você pode dizer que tem porque você foi desenvolvendo a tua carreira e tal, e permaneceu em Curitiba, vamos dizer assim. Porque teria uma tendência de ir para São Paulo, talvez, uma grande... Eu sempre fiquei assim, um pouco seduzido por São Paulo. Porque capitais maiores, é um mercado muito maior, muito mais sensível, muito mais preparado, né? No entanto, os meus relacionamentos, o meu mercado foi se viabilizando em Curitiba e eu acabei, então, nunca dando esse passo de ter um escritório físico em São Paulo, mas, em compensação, apesar de não ter o escritório físico lá, a gente atende projetos de São Paulo, né? Hoje, também tinha uma época que para você trabalhar lá, você teria que obrigatoriamente estar lá. Hoje está mais fácil de você fazer essas contaminações assim. A gente tem hoje, provavelmente, o escritório, o maior número de clientes, não diria o maior número de clientes, está errado. Boa parte. Mas uma parte importante dos nossos clientes está em Santa Catarina, por exemplo. Em Santa Catarina? Se eu começar a falar aqui dos edifícios, por exemplo, a maior parte dos projetos está lá, de prédios, né? Isso que eu quis dizer. Residências, continuamos por aqui. Mas estamos fazendo projeto no centro de São Paulo, na Praça Faria Lima, no interior de São Paulo também. Então, com a internet, com as redes sociais e tal, você consegue capilarizar um pouco mais.
Mas a arquitetura em si de Curitiba te chama a atenção também? Ou, tipo, qual que é a tua opinião sobre a arquitetura da cidade como um todo, ou dos curitibanos, assim? Porque, que nem você comentou, tem projeto de tudo que é tipo, né? Ainda tem os projetos neoclássicos e tal, mas eu acho que, de forma geral, as pessoas que olham para Curitiba veem Curitiba como uma arquitetura mais modernista, talvez, não sei. Você tem uma opinião sobre isso? Tenho várias. Pode lançar aí. Não sei se fez várias perguntas, mas eu acho que assim, a gente teve um florescimento aqui da arquitetura modernista, né, que foi espetacular. A partir dos anos 60, 70 principalmente, nós tivemos um grupo de arquitetos notável aqui em Curitiba, alguns vindos de São Paulo, do Mackenzie, outros daqui também, e nós fomos, inclusive, éramos conhecidos como os Papa Concursos no mercado nacional, porque diversos prêmios de caráter nacional, como a Petrobras no Rio de Janeiro, o Centro de Convenções de Pernambuco e tantos outros, BNDES, etc., foram ganhos do grupinho dessa turma que era uma turma muito interessante, porque ao mesmo tempo todos faziam questão de estar nas faculdades, de formar uma nova geração de arquitetos, e o mercado era receptivo para muitos deles. Eles fizeram muitos prédios em Curitiba e deixaram um patrimônio de residências, edifícios públicos, muitos prédios residenciais. Então a gente formou um belo acervo a partir desse grupo de arquitetos. Muitos foram meus professores também. E eu acho que a gente tem então esse enraizamento muito forte, sem contar que Vila Nova Artigas era curitibano, né? O arquiteto que é considerado hoje o pai da Escola Paulista de Arquitetura, talvez a escola mais importante do Brasil. Tem a Escola Carioca, a Escola Paulista, a Escola Carioca com Oscar Niemeyer como o grande patrono, e a Escola Paulista com Vila Nova Artigas, que é um curitibano, né? Então, ele também deixou algumas obras aqui na cidade, inclusive a casa onde eu moro, né, que é outra curiosidade. A casa onde você mora é projetada. A casa onde eu moro é projetada pelo Artigas. E isso foi uma escolha ou não? Foi um acaso? Foi uma escolha. Foi um acaso. Um acaso pensado. Um acaso pensado, é uma boa definição. Um acaso que virou uma escolha. Posso contar essa história também. É curiosa. Então nós temos sim um belo acervo, principalmente desses anos aí 60, 70, alguma coisa nos 80. Depois eu acho que a gente passou por um período pior, principalmente agora pensando em incorporadores e construtores e tal, porque eu acho que daí houve uma desvalorização da arquitetura por um tempo. Mas isso mais recente? Mais recente, nos últimos 20 anos, 30 anos. E acho que foi um período que a gente evoluiu menos. Os exemplares importantes eu acho que rarearam, ficaram, não surgiram. Mas será que não é porque cresceu muito, talvez, e daí meio que se perdeu? Para mim foi uma desvalorização do projeto mesmo. Eu acho que entrou uma geração que tratou isso como menos importante. Talvez o mercado forte não precisasse de argumentos de venda mais categóricos, mais importantes. Um bom momento para o mercado, eventualmente, estavam vendendo qualquer coisa. Até que, como eu falei, veio a Lespace e outros incorporadores jovens que disseram, não, peraí, vamos criar um comprometimento com a cidade. Essa é uma grande novidade, porque por muito tempo os incorporadores não estavam nem aí para o que eles estavam fazendo para a cidade em si. Preço de venda só. Era venda e qualquer coisa que vendesse estava bom. E hoje os incorporadores, eu vejo neles uma preocupação de, não, o que eu estou deixando para a cidade? O que eu posso fazer de
de um pouco melhor que seja, Uhum. qualquer movimento, por menor que seja, pode gerar um produto mais positivo e que faça um bem maior, enfim. Uhum. Não, isso é legal até pro mercado, né? Porque eu acho que os curitibanos tem bastante gente exigente no mercado e gente que gosta de produtos diferentes, né? Então, uma possibilidade de venda também. Você tem um edifício assinado ou que pensa no ao Sim, redor. mas ainda assim, mesmo para esses incorporadores mais arrojados, o produto mais arrojado ainda não se compara ao que se faz com os mais arrojados em São Paulo, por exemplo. Se você pegar lá os incorporadores mais arrojados em São Paulo, os produtos que eles lançam ainda são muito mais arrojados do que os nossos, porque os nossos ainda te colocam uma série de restrições técnicas e também preocupação muito grande. Mas o público o que vai achar disso? Porque o público realmente não tem o grau de informação que tem em São Paulo. Então, e o curitibano, eu acho o sulista, de um modo geral, muito conservador. Tanto que eu penso que para fazer arquitetura contemporânea, o sul seja o pior lugar do Brasil. Eu vejo que muitas vezes, mesmo no norte, nordeste, me parece que as pessoas têm menos preconceitos e não têm essas preocupações de fazer para os outros, ou de parecer se aquilo ali tem status ou se não tem status, se vai cair bem ou se não vai cair bem. As pessoas parecem mais descompromissadas e arrojadas nesse sentido. Então eu vejo muitas vezes no sul essa preocupação com estilo, com o que os outros estão fazendo, e ainda posso ser arrojado ou vou ser mal visto. As pessoas gostam de também, às vezes, não mostrar muito, se esconder um pouco. É verdade. Então isso, na verdade, são aspectos que eu acho mais negativos ainda as dificuldades de estar numa cidade como a nossa. Né? E também, daí você me perguntou também como que os outros, como a gente estava vendo, como as pessoas fora de Curitiba veem a cidade, né? E eu acho que sim, você tem razão, vem com uma cidade de vanguarda, no sentido de que teve iniciativas pioneiras, né, da coleta do lixo, dos parques, no transporte coletivo, na pedestrianização de vias, etc., que foram coisas importantíssimas que foram feitas. Graças a um arquiteto que foi o prefeito de Curitiba por tantos anos. Esse todo mundo conhece também, eu acho. Sim. Esse, não precisa nem falar o nome, do Jaime. Esse participava do grupinho aí também ou não? O Jaime, ele não participava desse grupo de concurseiros e tal, que fazia e ganhava os concursos, mas ele já estava nessa outra onda da política, que é importantíssimo para viabilizar coisas, né? Uma pegada bem forte do urbanismo, né? Toda umas soluções urbanas que realmente projetaram Curitiba para o mundo e de uma forma verdadeira. No entanto, eu também acho que tem deformações importantes nesse processo, porque todos os projetos públicos de Curitiba passaram a ser feitos pelo IPUC, ou por arquitetos que o prefeito apontava. Né? E o projeto público não pode ser assim. O projeto público tem que ser algo muito mais democrático na sua eleição. Um concurso. Através de concursos, basicamente. E então o IPUC ficava sempre muito à mercê do gosto do prefeito. Se o prefeito quer fazer cavalo vomitando, quer fazer coluna com santa, ele manda fazer, e a cidade então começa a ganhar uma série de adereços, de coisas descartáveis que estavam na cabeça do prefeito, cara. Qual é o sentido disso? Então, a gente não pode ficar à mercê das vontades de uma única pessoa. E os arquitetos também não vão discutir com o prefeito. Então, apesar do IPUC ter tido excelentes quadros, muitas vezes eles faziam o que o prefeito determinava e o resultado está aí, não convence. Né? Todos esses projetos
feitos dessa forma, para mim foram excelentes oportunidades de fazer concursos e de colocar o projeto arquitetônico num padrão tão bom quanto os projetos urbanísticos que acabaram sendo feitos em Curitiba. Né? Tanto que a gente brinca que PUC nasceu com 2 P's, que era planejamento e pesquisa, e ganhou o terceiro P, que era projeto. O PUC não foi feito para fazer projeto. O PUC virou um escritório de projetos sem necessidade. Inclusive... Sem estar no CERN, sem estar no CERN, sem ter sido criado para isso. Entendi. Agora eu fiquei curioso com a questão da tua casa. É. Qual que é a história dela? A minha casa é uma história, realmente, porque o Artigas tem 2 casas hoje em pé em Curitiba. Né? A casa que é da Gisele, que foi a que comprou antes que eu, a casa ali do lado do mercado municipal. Que é uma casa da segunda fase do Artigas, uma casa mais ligada justamente ao estilo internacional, uma coisa mais corbisiana e tal. E a gente sabia que tinha essa outra casa no seminário, e que era uma casa assim, que a gente sabia da existência, ouvia falar, mas eu nunca tinha entrado na casa, né? Eu não conhecia a casa por dentro. E eu estava uma vez na Formatex escolhendo tecido com uma prima minha, na verdade, casada com meu primo na época, e eu estava escolhendo tecido para a sala íntima da casa dela. E ela do nada falou: sabia que a casa do Artigas tá à venda? Eu falei: não sabia. Mas a conversa não evoluiu, porque eu estava trabalhando, queria resolver aquilo logo, e a conversa não era sobre isso, nem sei como que isso surgiu. Mas eu, arquivei a conversa ali e falei: bom, é minha oportunidade de conhecer a casa, porque com certeza vai ter um corretor lá e tal. Aí passou mais 1 ou 2 dias, meus horários são sempre muito flexíveis, eu fui até a casa e procurei por uma placa, uma faixa, qualquer coisa que indicasse que a casa estava realmente à venda. E na verdade me pareceu o oposto, porque a casa estava habitada, tinha carro na garagem e tinha uma moça varrendo ali a calçada e tal. Naquela época tinha uma grade transparente, uma grade que se olhava através dela. Se a moça não tivesse ali, eu teria arrancado e ido embora. Mas como a moça estava ali, já tinha ido até lá, eu parei o carro e disse: moça, essa casa não está à venda? Ela disse: está sim, posso lhe trazer o cartão da corretora e tal. Tá bom. Ela me trouxe o cartão, eu liguei para a corretora. A vontade da corretora de te mostrar é maior do que a tua de ver, né? Então, em mais 1, 2 dias, eu estava visitando a casa. E quando eu estava visitando a casa, a corretora não sabia que eu estava fazendo turismo arquitetônico. Ela estava pensando que eu era interessado. Então, o mínimo que eu podia fazer era perguntar quanto eles estão pedindo, quais as condições e tal. E ela, muito prontamente, foi me respondendo. E daí eu falei: pô, tá barato. Quem sabe eu posso comprar, né? Porque eu não tinha a menor vontade, o menor empenho nisso. Eu morava num apartamento que eu adoro, é um prédio Júlio Biscay, ali perto do hospital, no Champagnat. E esse prédio ele é uma unidade super interessante, porque é um andar inteiro e um meio andar. Depois o outro é outro meio andar e a unidade inteira de cima. Então eu tinha 1 andar e meio de apartamento para mim, mais minha mulher e minha filha. Então era mais do que suficiente. Eu adorava esse prédio, foi difícil para eu comprar na época e eu não estava pensando em sair. Mas eu estava ali, aquela casa maravilhosa, o valor estava viável. Eu comecei daí a fazer conta. Falei: olha, vá que dá, e faço isso, faço aquilo e tal. Tentei uma contraproposta, vi que a coisa estava andando, tinha futuro, não estava difícil a negociação, só que tinha um detalhe. Esse é o detalhe importante. Nós tínhamos uma viagem de 1 mês para a Europa, logo adiante, ali
duas semanas adiante, e nós sairíamos por um mês do Brasil. E eu falei para Berenice, né? Eu falei, olha, vamos adiar um pouquinho nossa saída. A gente não podia adiar muito, era a questão, a gente podia adiar dias, mas não adiar uma semana. Vamos perder um pouquinho da fase inicial. A gente não podia adiar a data do embarque, que era no barco de um amigo nosso, em Brindisi, no sul da Itália. A gente ia para a Grécia. E eu falei, essa data não posso mudar, porque é a data do embarque, mas posso perder os dias que a gente tinha marcado para ir para Veneza. E assim fizemos, porque a negociação estava evoluindo. Falei, não vamos viajar com uma negociação andando. Não tem cabimento ficar um mês pensando se quando eu voltar a casa vai estar... Você nem aproveita, né? Você não aproveita nem uma coisa nem outra. Não tinha Facebook para ficar olhando lá, será que está vendido já? E assim a gente cresceu a negociação, até com essa urgência de eu poder viajar, andou mais rápido ainda, e nós fomos viajar com a casa comprada. Caramba! E daí que vem a história bacana. Viajamos com a casa comprada e a nossa opção era entrar na casa do jeito que ela estava. A casa precisou de uma série de reformas e restauros, etc. Mas a gente não tinha a opção de fazer tudo isso e depois nos mudarmos. Então, do aeroporto, a gente já trouxe as malas para casa. E também não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada para que você soubesse, que você tivesse em tempo real o que estava acontecendo na minha vida. As pessoas não sabiam, assim como eu não sabia o que estava acontecendo nas dela. E entramos na casa, né? Uma vez dentro da casa, o que eu fiz, assim, que 2, 3, 4 dias depois que tínhamos chegado, eu liguei para a pessoa que tinha me dado a dica da casa, que até agora eu não sabia, né? Eu peguei e liguei para ela. O Cris, tudo bem? Aqui é o Marcos, ligando para contar que chegamos de viagem e para contar também que nós compramos a casa do Artigas. E aí eu esperava uma reação dela, né? Porque ela que tinha me dado a dica e tal. E ela fez um silêncio assim, sepulcral. Eu falei, oi, Cris. Caiu a ligação? Eu comprei a casa Artigas. Ela... sei. Eu falei, sei não. Venham aqui no final de semana, traga meu primo, Osmar, venham até aqui para vocês conhecerem a casa. Mais um silêncio, o terceiro silêncio. Eu falei, Cris... Tá com cara de quem queria comprar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você sabe de que casa eu estou falando. Ela disse, uma de esquina bege. Eu falei, não, sua doida, que esquina bege? Uma casa de meio de quadra de concreto aparente. Ela disse, Marqueto, não faço a menor ideia de que casa seja essa. Eu falei, Cris, peraí, não foi você que me disse que essa casa estava à venda há 2 meses atrás na Formatex? Ela pensou mais um pouco e disse, a casa da Priscila Artigas, minha amiga. Caramba! Ou seja, eu comprei a casa errada. Putz, agora já era. E que era uma casa de um Artigas também, inclusive parente do arquiteto, que estava à venda, era 1 quadra da minha casa, uma casa de esquina, bege, que estava à venda. E essa casa do Artigas, ela é no meio da quadra, uma casa de concreto. Ela nunca tinha visto a casa, nunca tinha prestado atenção na casa, para ela a casa não dizia nada, e sem querer ela me deu a dica para comprar essa casa, e é por isso que eu estou lá dentro hoje, porque se ela não me fala, a casa não tinha uma placa, não tinha uma faixa, não tinha nada. Se ela não me fala, eu jamais teria ido atrás da casa. Na verdade, só tinha coisa para dar errado, né? Que você chegou lá, não tinha placa. Se a moça não tivesse varrendo as folhas lá, você não tinha perguntado. Então, por isso que você me perguntou se foi uma escolha ou foi um acidente. É um tanto quanto acidental também. Caramba! Porque eu estar ali até hoje, às vezes me causa assim, uma certa... o que eu estou fazendo aqui? E a existência da casa também é algo acidental em Curitiba nesse momento. Porque essa casa do Artigas, em concreto armado aparente, ela é a única obra em concreto armado aparente fora do estado de São Paulo que eu conheço.
Não tenho referência de nenhuma outra. Uhum. Então, todas as outras obras que ele deixou no Paraná, que tem várias, são das fases anteriores, como essa casa do lado do mercado municipal que eu citei antes, e são outras fases do arquiteto, fase 2 basicamente. A fase 3, que é a fase do concreto, é a única obra. E por que eu digo que ela está aqui também acidentalmente? Porque quando o Artigas foi contratado, no finalzinho da década de 70, ele já não era nenhuma referência em Curitiba para projetos residenciais. Ninguém ia lembrar do Artigas, que estava lá em São Paulo há 40 anos. Vamos chamar o Artigas para projetar uma casa aqui em Curitiba. Ele não era referência para ninguém. Os arquitetos que dominavam a cena aqui eram outros. A área residencial, principalmente o Júlio Peckman, fazia muita casa. E então, na verdade, a casa existe porque a sobrinha afilhada dele encomendou a casa para ele. Então ela foi encomendar a casa pro padrinho, ela não foi encomendar a casa pro arquiteto, ela não fez uma pesquisa, tenho aqui 5, 6 arquitetos, qual que se afina mais comigo, é esse que eu vou contratar. Não, ela contratou o padrinho. E assim saiu essa casa aqui em Curitiba. Caramba. E eu tô lá. Que legal. E aproveitando esse gancho, a gente estava falando daquele outro projeto que tem, né? Já que você falou de um projeto icônico, Tua Casa, tem esse outro projeto aqui no JuVV, que é um projeto diferente. Você falou também que é a única casa fora de condomínio fechado. Dos que eu fiz. Isso. Esse é um projeto também com exigências muito particulares. O que é esse projeto? É uma casa, com possibilidades muito particulares. É uma casa unifamiliar, feita com esse propósito, mas para um cliente muito particular. Né? A arquitetura é feita com clientes. A gente não tem como fazer arquitetura sozinho. Então, o cliente ele te pauta. O cliente ele te abre tua fantasia, tua imaginação. Você, no contato com o cliente, você vai formando um cenário de possibilidades, né? Que aquele cliente pode se interessar e que aquilo que possa fazer sentido para aquela pessoa. Tanto que dizem que o bom cliente é o que gera bons projetos. O mau cliente nunca vai gerar um bom projeto. E nesse caso em específico, é um cliente para quem eu já havia trabalhado em 2 projetos anteriores. Eu tinha feito todos os projetos da vida dele anteriores. O primeiro apartamento que ele se mudou, que foi um triplex, que era um duplex, a gente fez dele um triplex. O segundo apartamento, que era um apartamento grande por andar. Havia feito qualquer coisa comercial para ele também, nas salas onde ele usava para trabalhar, num jornal e num cartório. Então era uma pessoa muito afinada comigo e para quem eu já tinha iniciado uma coleção de obras de arte. No primeiro projeto que fiz, a gente já começou a fazer compras de obras de arte que fizessem sentido para decorar o apartamento, e também daquilo ali já foi uma semente para uma coleção. Então era alguém que eu tinha muita afinidade, muito próximo, que tomava muitas decisões sozinhos, porque quando você tem 2, 3 pessoas tomando decisão, a coisa já às vezes complica, né? Você tem um casal, e o casal às vezes cada um quer uma coisa, ou você tem filhos na jogada, ou você tem sócios na jogada. Ele tomava a decisão sozinho, a decisão que ele queria. E ele botou na cabeça que ele queria comprar um terreno do lado do Country Club para poder ver o campo de golfe, né? E o terreno que ele acabou encontrando, ali não tem muitos terrenos, tinha 1.200 metros quadrados, que não é uma área enorme, e então não dava para fazer a casa nas proporções que ele queria, em 2 pavimentos, 3 que fossem. E também não daria para fazer uma casa muito térrea, porque ele comprou o terreno justamente para poder ter a vista do campo de golfe. Então isso foi o primeiro norte para a casa. A gente sabia que ia ser uma casa vertical, porque verticalizada, né? Porque térrea não se vê o campo de golfe, primeiro andar se vê muito mal também, porque ali tem inclusive uns barracões que fazem a manutenção do campo, estão ali naquela divisa com o muro dele, então você fica vendo
muito próximo, de uma maneira muito próxima os telhados desses barracões. Então a casa realmente só começa a ficar importante a partir do segundo pavimento, né? E assim nós fizemos então segundo, terceiro e quarto, onde que eram realmente que é os pisos importantes, os pisos nobres, onde as principais atividades da casa acontecem, tudo lá em cima. E então isso já norteou o nosso pensamento, uma casa que vai ser muito vertical, muito verticalizada. E ao mesmo tempo, e com esse pensamento de colocar todos os principais usos lá em cima, eu tive um certo excedente de espaços no térreo e primeiro pavimento. E daí eu sugeri que ele fizesse uma área expositiva, já que a coleção dele tinha crescido bastante, porque ele já vinha de um segundo apartamento e estava sempre comprando, não parava de comprar obras. E essas obras contemporâneas, obras muito grandes, esculturas e tudo mais, eu falei, olha, a gente tem um excedente de área aqui no térreo, uma possibilidade de implantar alguma coisa aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer esse museuzinho, essa área de exposição. E ele imediatamente comprou a ideia, foi feito já no projeto inicial, e ele me deu toda a liberdade para fazer a casa que eu quisesse, porque muitas vezes o cliente tem pauta, eu não aceito determinadas pautas, eu não compro e não aceito. Né? Agora, se o cliente eventualmente quer uma casa em tijolo à vista, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com técnicas diferentes, seja tijolo, seja metal, seja concreto armado, seja alvenaria. Eu posso me adaptar a técnicas, né? Eu não posso me adaptar a linguagens que eu não considere ou não sejam... Que foge muito do tipo de projeto, né? Porque daí basicamente não é só porque foge, mas é porque eu não acredito em determinadas coisas, e daí a gente vai colocar isso na mesa e vai discutir. Agora, determinadas balizas, mesmo formais, o cliente pode me dar. Apesar da área formal, plástica, ser uma área muito mais do escritório do que do cliente. Assim como a área funcional é muito mais do cliente do que do escritório, ao contrário também é verdade aqui. Então, e ele me deixou muito à vontade, tanto na parte funcional quanto na parte plástica, técnica e tudo mais. Então, nós pudemos colocar as crianças num andar, o casal no outro, coisa que normalmente os clientes não aceitam, eles querem estar sempre no mesmo pavimento de quartos. E fizemos comunicações verticais para as diversas cozinhas que a casa tem. A casa tem 4 cozinhas. 4 cozinhas. Porque uma para o caseiro, uma que é a principal da casa, uma que é uma cozinha para finalização dos pratos, porque a sala de jantar está num nível e a cozinha está no outro. Ah, sim. Então, do lado dessa cozinha principal tem uma sala para refeições do diário, mas também tem uma outra cozinha de apoio junto da sala de jantar, para os jantares mais formais. Então, os pratos sobem pelo monta-cargas ou por uma escada de serviço e ali são finalizados. É uma cozinha que funciona como uma praça do garçom, mas que também funciona para lanches noturnos do casal, que também estão nesse mesmo piso. Então, essa é a terceira cozinha. E daí tem uma quarta cozinha no mezanino, que é onde daí é para uma cozinha mais pro churrasco, pro futebol, para os amigos e tal. Então, mais para dia do que para noite. A cozinha mais da noite são as que estão mais nas áreas mais formais da casa. E assim, então, a casa realmente tem uma série de particularidades que são muito características de um projeto dessa envergadura e dessa natureza. A fachada também é muito velada, né? Muito, você não consegue muito interpretar a casa, porque ela é muito fechada para a rua, e isso também é interessante, porque a face para a rua não nos interessava como paisagem, e ao mesmo tempo há
uma questão de privacidade, porque ele tem uma série de prédios que estariam olhando todas as janelas da casa o tempo inteiro, se nós fizéssemos aberturas para aquele lado. Então, toda a casa é muito fechada para a rua e muito aberta para o campo de golfe. Muito exposta para quem está passando no fairway do campo e vice-versa. A fachada é bem imponente, né? Porque, tipo, ela é diferente do que tem ao redor e dá pra ver que ali é uma casa, tipo, tem os acessos de uma casa, mas dá pra ter alguns sentimentos ali, né? Você já vê que tá priorizando a vista do outro lado, né? Esse tipo de coisa. Sim. E as rampas também, eu acho que confundem um pouco a leitura, né? Das proporções da casa. As pessoas às vezes não entendem aquilo como rampas e não imaginam que as pessoas caminham por dentro daqueles tubos, né, de seção retangular. E não sei se isso ficou claro para você que ali são rampas. Sim, ficou claro. Na verdade foi um chute, ficou claro. Daí alguém me falou que era, daí acho que uma vez você postou as fotos eu confirmei. Então o chute estava aproximado ali. Isso, porque a gente eu extraí para as fachadas as circulações da casa. Então é um pouco como se o intestino saísse para fora assim, do corpo. A transição ali dele. As veias, né? São por onde as pessoas circulam. E assim como as rampas explodem para fora, a escada de serviço, que é menos vista porque é numa lateral, ela também se projeta para fora do volume da casa com o seu desenho de escada e tal. Então, assim como você lê as rampas, você lê o que é a escada. Então, é como se as circulações, que é o sangue correndo, estivessem projetados para fora da pele. E esse projeto, ele é um projeto bem... Começou difícil já, né? Porque era um terreno que não favorecia, mas daí você fez favorecer. E a particularidade do cliente é bem diferente de um cliente convencional, né? Que você comentou. Às vezes ele tinha particularidades. E isso você acha que incentiva o projeto a ficar melhor? Porque é complexo, né? Tipo, você já fez algum transporte de, tipo, várias cozinhas com uma sala preparação para montagem dos pratos? Eu acho que não incentiva a ficar melhor, atiça a imaginação, né? Porque você quer resolver o problema, né? Tipo, de algum jeito. Eu acho que estimula e você é obrigado a resolver. Se ficou bom, se não ficou, o tempo vai dizer. Mas é a melhor resposta que a gente pode dar. Estava me lembrando alguma coisa também sobre essa casa que era curiosa, mas agora... As rampas têm quadros também nela? Tem alguma coisa, tem alguns quadros menores, sim, que ele colocou nas rampas. Mas o pé direito delas não é muito alto, então a gente tem alguns quadros não... E tem a inclinação do piso, então... Mas tem uma coleçãozinha também, né, que acompanha em algumas. E se eu apertar a campainha lá e falar assim, o Marcos falou pra eu dar uma olhada aqui, só pra conhecer, será que eles liberam? Porque esse projeto ele é icônico, porque o cliente ele é diferente, que nem você falou. Ele tem uma parte meio que de artes curadas já, né? Sim. Que é do próprio acervo do cliente. E é um projeto no meio da cidade que tem uma perspectiva, uma proposta completamente diferente do que se imagina, né? Sim. Olhando de fora, assim, não parece que é uma casa nesse sentido. Sim. Ele tem um acervo de design também, porque nós compramos as primeiras peças de design para ele há 25 anos atrás, sei lá, ou mais. E tudo isso nós incorporamos à nova casa, né? Eu sou contra você, a cada casa, jogar tudo fora e fazer de novo. A gente vai levando o que é bom para sempre. E então ele tem um belo acervo também de design, de arte. E é a casa que, como eu disse para você, ela acaba sendo a mais vista e mais comentada por ser diferente e ao mesmo tempo por estar na rua, já que toda a minha produção está em condomínios. Também é a casa, né, mais desejada para produções. Ela foi escolhida para ser a casa do Marcelo Odebrecht na segunda temporada
Da série? Da série. Oh, que legal. Então, se você olhar a série, tem muitas passagens do ator que fazia o Marcelo Odebrecht na época, dentro da casa, interagindo com os espaços, e foi montado lá um set de filmagem mesmo, uma mesa enorme para as refeições, gruas e aqueles travelings, aquelas coisas. Caramba, que legal. Foi feita uma grande filmagem lá. E na época eles me ligaram, eles queriam pensaram em 3 casas das que eu tinha feito. Eu falei, olha, essas outras 2 que vocês estão querendo não tem a menor chance, porque as pessoas não querem esse tipo de exposição e de desconforto. Ninguém aceita. Mas esse meu cliente, ele sempre foi receptivo, e ele usava também pouco a casa, porque ele fica muito tempo em Portobello, onde ele tem uma pousada em uma outra casa. Então a casa ele estava já separado da esposa, então a casa permanecia muitas vezes desocupada, e ele alugava então a casa para esse tipo de evento. E assim ela foi. Teve lá propaganda da Renault com a Marina Rui Barbosa, teve propaganda da Volkswagen. Caramba! Teve o lançamento do champanhe, não me lembro agora qual das marcas, mas enfim, acho que era Dom Perignon, que foi feito lá. Desfile de moda tem o tempo todo. Você fez uma casa e um espaço para eventos. Espaço para eventos. Bom, mas isso era um pedido desde o começo. Aí você acertou em cheio, porque ele era muito festeiro, ele fazia muita festa, e a casa era um espaço de eventos mesmo. Só que eram eventos privados, a gente não sabia que iam virar eventos corporativos, exatamente. Então já foi showroom para mobiliário, construtoras de Curitiba. A MDGP quis fazer um jantar lá outro dia em homenagem ao Campana, não me lembro bem, a Humberto Campana. Enfim, a casa não para. A casa é o cenário contemporâneo eleito em Curitiba para set de filmagem ou para produções. Pô, que legal. E isso é bacana, porque é um reconhecimento de tanta gente que a casa realmente tem alguma coisa a mais. E você tem algum projeto predileto ou não? Isso ou você não pode falar? Não, eu poderia falar, mas fora das câmeras aqui eu falo pra vocês, hein? Não existe. São como dedos, tipo gostar mais de um filho, todos, né? Você não tem como. E agora, a gente sempre tem uma predileção especial pelo último, o que a gente está fazendo no momento, assim. É sempre aquele que a gente está... que é o projeto que está na nossa cabeça, que está mobilizando a gente para que ele termine bem, para que ele surja bem. Então, muitas vezes, o último a gente acha que é assim, puxa, esse daqui vai ser incrível e tal. Mas depois de prontos, eu gosto de todos realmente. Desviou bem da pergunta, hein? Mas é verdade. É porque é fácil desviar, porque é verdade. Não, mas que bom. É porque é difícil escolher um, né? Porque, como você falou, desde o início, fazendo um showroom de motos, vocês já faziam com um afinco, assim, para sair o melhor projeto de todos. É difícil ter o predileto. Agora, meus clientes sabem qual que é o melhor, sempre a deles. Todos falam isso. Quando você fez a minha, você estava inspirado. Show. Mas, Marcos, muito obrigado pela conversa aí. Foi um prazer te receber. E é isso aí. Muito bem. Obrigado, Alexandre. Foi excelente falar com você. Né? Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí até o final do episódio. Lembrando sempre de seguir o Marcos também nas redes sociais. Aposto que a maior parte já segue aí. Acompanhem também a L'Espace no Instagram. Acompanhem a gente também. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.